boa tarde, boa noite, boa madrugada. Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Começa agora esse espaço aqui no nosso canal, em que nós vamos meditar um capítulo da Bíblia Sagrada. Estamos quase no finzinho do livro de Mateus. Hoje vamos ler o capítulo 26. O livro de Mateus tem 28 capítulos e nós fizemos ontem a leitura do 25, que é um capítulo extraordinário, emocionante, revelador. E hoje nós vamos ler o capítulo de número 26, que é um capítulo assim que toca muito o nosso coração, com muitas lições para o nosso dia a dia e com a revelação do que aconteceu com o Senhor Jesus naquela época. Peçamos a Deus que Deus possa estar abrindo a nossa mente e quebrantando o nosso coração. Pai, abençoa-nos com a revelação da Tua Palavra, com o estudo, com a meditação, e derrama sobre nós, Pai, sabedoria e conhecimento. É o que nós desejamos agora. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, através da Sua Palavra. Amém. Capítulo 26. Tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, ele disse aos seus discípulos: Sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Entre os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: Para que este desperdício? Pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: Por que molestais essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando esse perfume sobre meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: Que me quereis dar, e eu vô-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar. No primeiro dia da festa de Pães Asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: Ide à cidade, ter com certo homem, e dizei-lhe: O mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: Em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimos contristados, começaram um por um a perguntar: Senhor, porventura sou eu? E ele respondeu:
O que mete comigo a mão no prato, este me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que dessa hora em diante não beberei mais desse fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca serás para mim. Respondeu-lhe Jesus: em verdade, eu te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então nem uma hora pudesses vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça-se a sua vontade. E, voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba de espadas e porretes vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste?
Nisto, aproximando-se, eles deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento disse Jesus às multidões: saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador. Todos os dias no templo eu me assentava convosco, ensinando, e não me prendestes. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote e, tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus a fim de o condenarem à morte, e não acharam, apesar de terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas afinal compareceram duas, afirmando: este disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias? E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes ao que esse depõe contra ti? Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro, pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: Esse também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: ainda antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente.
Amém. Que capítulo, hein? Nesse capítulo 26, a gente vê que a vida de Jesus na terra estava chegando ao fim. O momento de ir para a cruz estava chegando, e ele sabia. Diante disso, os religiosos e os sacerdotes, arquitetam um plano para prender Jesus, por se sentirem ameaçados e, em consequência, levá-lo à morte. Jesus precisou, você acompanhou comigo, lidar com a traição, embora já soubesse. De acordo com o contexto em Mateus 26, do Novo Testamento da Bíblia, começa a paixão, a traição de Judas Iscariotes, a última ceia com os 12 apóstolos e o cumprimento da profecia de Jesus. Jesus, por sua vez, alerta que até o amanhecer um deles o trairá e outro o negará. A Páscoa era uma celebração que comemorava a fuga dos israelitas do Egito nos dias de Moisés. O tempo da morte de Jesus na Páscoa confirma a sua identidade como, entre aspas, o novo Moisés, que guiará os seus discípulos a um novo êxodo espiritual. Você aceita Jesus como Senhor e Salvador, e você sai do Egito, que era a vida anterior, e o restante da sua vida, até o dia da sua morte, se torna o deserto. Mas esse deserto não é um deserto que você atravessa sem bússola, sem alguém que o oriente. Não. Você atravessa esse deserto, que é o restante da sua vida, entre o dia em que você entregou sua vida ao Senhor Jesus, pedindo perdão pelos seus pecados, arrependido. Esse deserto, que é o tempo entre esse dia até o dia da sua morte, esse deserto você vai atravessar, sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus. É Ele quem guia você para que você chegue onde? A uma boa morte, porque quem recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador passa da morte para a vida, e aí ganha a vida eterna, a salvação, a terra prometida. Conseguiu entender? Conseguiu entender? Jesus liberta você do Egito, que é a vida anterior a ele. O restante da sua vida passa a ser o deserto. Nesse deserto você é guiado. O povo de Deus era guiado pela Shekinah, pela nuvem gloriosa de Deus. A nuvem parava, eles paravam. A nuvem continuava, eles continuavam. Deus falava, Moisés dizia o que Deus tinha falado, e eles então tinham as orientações. Sentiam sede, saía água da rocha. Sentiam fome, descia o maná. Sentiam vontade de comer carne, tinha codornizes. Não ficavam doentes. Tinham um líder. O nosso líder hoje é Jesus. Ele nos ensina através da sua palavra. O Espírito Santo nos guia. E o dia da morte será, na verdade, a passagem para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Conseguiu entender? Os sacerdotes, o texto diz que eles se reúnem porque eles estão
planejando matar Jesus. Não vamos fazer isso na Páscoa, não vamos fazer isso ali nas proximidades do templo, não. Isso tem que ser feito debaixo de um keto. Se fizermos isso, enquanto ele está lá pregando, falando, fazendo milagres, não. Aí complica. Então Jesus está na casa de Simão o leproso, está curando, está libertando, está abençoando, está ensinando. Aí a mulher o unge com um vaso de alabastro, com um unguento precioso. Jesus sabe o que vai passar, porque ele diz assim, olha, essa mulher, ela está ungindo o meu corpo, preparando o meu corpo para a morte. Isso aqui é um ato de preparação. Mas esse podia utilizar esse alabastro e vender, é precioso, e dar para os pobres. Vocês têm sempre com vocês, a mim nem sempre. Naquela época, e até hoje, os cadáveres eram cuidados, preparados para disfarçar o odor da putrefação. E Jesus interpreta o ato de Maria como uma preparação para o seu sepultamento. Ele sabe que vai morrer. O Messias estava iniciando o seu reinado, porém, para surpresa dos seus discípulos, o seu trono seria uma cruz e o seu diadema uma coroa de espinhos. Judas então negocia a traição. Judas então negocia a sua traição. Olha, se vocês quiserem, eu entrego Jesus fora daqui. Num lugar em que não haverá balbúrdia, não haverá revolta, ele vai estar vulnerável. Eu sei onde ele fica. O que vocês me dão? A quantia, possivelmente, que Judas recebeu equivalia ao salário de 120 dias de trabalho. Assim, por seu ato de traição, Judas ganhou uma quantia de dinheiro que equivalia somente a 1/3, se você for ver, do valor do generoso presente de Maria. O alabastro, aquele vaso quebrado, em que Maria prepara o corpo de Jesus, vale 3 vezes mais do que o que Judas ganhou para traí-lo. Como você leu comigo, desde esse momento ele procurava um jeito, um momento. Vamos preparar a Páscoa. A festa dos pães ázimos, como está previsto lá no Antigo Testamento, era uma celebração de 7 ou 8 dias associada à da Páscoa, de apenas um dia. E durante a festa, os judeus deixavam de comer qualquer coisa que incluísse fermento, a fim de comemorar a rapidez com que Deus os libertara lá do Egito, como está lá em Êxodo, no capítulo 13. Como está também em Deuteronômio, lá no capítulo 16. A festa começava no dia anterior à Páscoa, na quinta-feira da semana da Paixão. Jesus então passa as instruções, eles obedecem às instruções, a Páscoa vai acontecer ali a ceia, e Jesus anuncia que será traído. A refeição pascal era rica de significado simbólico. Os judeus comiam um cordeiro, para comemorar o cordeiro cujo sangue protegeu os primogênitos israelitas da praga da morte antes do Egito. Ervas amargas serviam para recordar a sua escravidão. O pão ázimo simbolizava a pressa da sua saída. Tudo isso está escrito lá em Êxodo. Jesus investiu na rejeição de um novo simbolismo. O pão ázimo simbolizava, então, o seu próprio corpo, que seria dilacerado pelo flagelo, pela crucificação. O sacrifício iniciaria um novo êxodo,
no qual as pessoas seriam libertas do cativeiro do pecado. O vinho simbolizava o sangue de Jesus Cristo. Louvado seja o nome dele. Muitos judeus esperavam que o Messias iniciasse o seu reinado por meio da participação com seus súditos em um grande banquete. E o cálice final da refeição antecipava essa grande festa messiânica e encorajava os discípulos de Jesus a esperar com todo zelo até que ele venha. Aí eles cantam um cântico e Jesus vai com os discípulos para o Monte das Oliveiras e Judas vai preparar o momento da traição. Que coisa extraordinária. Chegando lá, Jesus ainda está conversando, dizendo o que vai acontecer e dizendo sobre a traição. E Jesus e Pedro dizem: Senhor, eu jamais o trairei, eu jamais o trairei, eu jamais o negarei. Jesus diz para ele: olha, você vai me negar ainda hoje. Eu sei disso. Vamos orar no monte. Oram no monte e os discípulos não conseguem orar uma hora. Você consegue orar uma hora? Ele volta e diz: a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A gente precisa aprender a dominar a carne, é muito difícil. Judas trai Jesus com um beijo. Mesmo preso, ele realiza a restauração lá do problema da orelha. Não é para usar espada, não. A nossa espada é a espada essa aqui, ó. Aleluia, a palavra de Deus. A palavra de Deus se cumpre, ele é preso, ele é julgado de maneira terrível na casa do sumo sacerdote, com testemunhas falsas, ele não responde, ele fica em silêncio. Aleluia. Por fim, ele diz quem ele é para o sacerdote: eu sou aquele, você vai ver. Aí, a verdade que Jesus fala é blasfêmia para os sacerdotes. Ele é considerado culpado, é agredido ali mesmo, na casa do sacerdote, ele é agredido, ele leva murros, cusparadas, tapas, coisa terrível. Aí Pedro nega Jesus, pela primeira vez, pela segunda vez e pela terceira vez. Eu concluo essa nossa conversa de hoje quando Jesus é levado, Pedro segue de longe, após ser confrontado em 3 ocasiões. E ao se dar conta de que Jesus Cristo havia profetizado que isso iria acontecer, Pedro chora amargamente. Eu quero convidar você para pensar. Você tem negado a Jesus na sua vida? Você quer Jesus na sua vida? Você quer pedir perdão pelos momentos e pelas vezes que você o negou e ter uma vida com ele de salvação? Sim. Então diga aí: Senhor Jesus, eu confesso o meu pecado, o meu erro, a minha falha. Eu peço perdão. Te recebo como meu Senhor e Salvador. Obrigado, Senhor Jesus, por me alcançar hoje. Sela-me com teu Santo Espírito. Que o que eu vivi até hoje tenha sido o Egito. Que a partir de hoje a minha vida seja focada em direção à terra prometida, à minha salvação. E que durante esse percurso eu esteja junto com o povo de Deus, buscando uma vida de santidade e de amor, sendo guiado pelo Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Um abraço, Deus te abençoe.
E até amanhã com o capítulo 27.